já descartava qualquer coisa nesse sentido. Eu nunca tive um pensamento contrário à minha vocação e nem dava guarida a qualquer tentativa. Então, com 12 anos, eu fui para o seminário de Campos, que ficava localizado na cidade, hoje a cidade, antigamente era distrito de Varreçai, bem na divisa com o Espírito Santo, divisa com Minas Gerais. E um seminário bem rígido, bem fechado. E eu passava pouco tempo fora do seminário, as férias eram bem curtas. Então, minha formação foi toda mesmo ali, dentro do seminário, fui forjado mesmo, no seminário bem tradicional, como era o seminário de Dom Antônio naquele tempo, com superiores também que eram bem rígidos na época. Acho que todo seminário era bem mais severos do que hoje em dia. Então, eu não tive muita dificuldade nesse ponto, né? E, por falar em batina, eu comecei a celebrar, eu comecei a ajudar a missa aos 7 anos de idade. Era uma alegria poder usar aquela batininha. Primeiro foi uma batina tipo assim, religioso, né, com um cordãozinho, depois aquela batina vermelha. E até hoje a batina é a minha segunda pele. Já faz 51 anos que eu uso batina. Para mim, eu não sei o que é não usar batina. Depois eu posso contar umas histórias, se você quiser, sobre a batina, na experiência que eu tive da minha vida. Estamos falando sobre a sua vocação, primeiramente. Uhum. Então, por favor, conte uma história. Sobre a batina, Sim. né? Você sabe que o meu desejo de seminário, eu via os padres de batina, eu me encantava. Tem certas coisas que atraem a gente, né? A liturgia. E eu ansiava mesmo pelo dia que eu fosse receber batina. Para mim seria uma glória. E eu recebi a batina no dia 5 de maio de 1970, dia de São Pio V. Foi Dom Antônio mesmo que fez a cerimônia no seminário menor em Varriçai. Foi quando eu entrei para a filosofia. A gente começava, quando a gente recebia a batina, quando eu entrava para o estudo de filosofia. Bom, as histórias que eu costumo contar são todas favoráveis, porque eu acho que identifica o padre. Não é só a roupa que identifica, evidentemente, nem a roupa que é o velho adágio, não é o hábito que faz o monge. Mas eu acho, pela minha experiência, que ajuda. É um sinal vermelho para as pessoas e para o próprio padre, que não vai fazer certas coisas que a batina vai dizer, pera lá, vai ficar muito mal você agir mal, dar um contra-testemunho com esta roupa. Então, passando pelas ruas, as pessoas pedem a bênção, uns param para pedir para benzer um objeto, para conversar um pouquinho, e alguns até elogiam, puxa, um padre de batina, que... Eu até brinco que quando eu fui, isso é brincadeira, né? Não aconteceu isso, eu fui no Jardim Zoológico e uma criança ficou olhando para mim, em vez de ficar olhando para os animais, achou que eu era um animal em extinção, talvez. Né? Mas então, vou contar umas histórias que eu gosto de relatar muito, que eu acho muito emblemáticas até, como que a batina ela liga no pensamento das pessoas o padre a Deus. Eu não estou dizendo que o padre que não usa batina não seja bom, não sei, que eu seja melhor do que ele porque ele usa batina, não. Tem padres santos, padres muito bons, padres piedosos, padres zelosos que não usam. Então, não é por fato de usar batina que eu vou ser melhor do que os outros. Existe muito padre que não usa, que são melhores que alguns do que usam, né? Mas eu estava uma vez na minha paróquia lá, porque a minha primeira paróquia, aliás, minha primeira paróquia foi em Campos, Rio de Janeiro, a paróquia Nossa Senhora do Terço. Depois eu fui para as paróquias do interior de Campos, duas paróquias na periferia. Depois eu fui para São Fidélis,
Eu tinha, me ordenei em 76, em 80 fui para São Fidélis. Então eu estava andando num bairro, visitando um bairro, e uma criança gritando, Jesus, Jesus, ô Jesus. Eu falei, será que Jesus está andando por essa rua aqui? Eu olhei para trás, era eu. Eu era Jesus. Quer dizer, uma criança pequena. Não foi pela minha cara, foi pela roupa que eu estava usando. Me chama de Jesus. Jesus usa aquela túnica, né? Então, mas não parou aí, não. Nessa mesma cidade, uma vez, eu estava passando em frente ao supermercado e tinha uma menina sentada na soleira da porta. Falou assim para mim, tchau, Deus. Eu falei, nossa, eu estou sendo promovido a Jesus, a Deus, né? Mas o que eu quero mostrar é a ligação que a criança inocente, toda criança pequena, vê e liga para... Logo faz a ligação com Deus, o homem de Deus, o padre homem de Deus, homem de oração. E lá as mães, naquela região do norte do estado do Rio de Janeiro, quando passa um padre, a mãe fala para a criança assim, ó papai do céu ali. E a criança mesmo fala, ó papai do céu, ó papai do céu. Chama o padre de papai do céu, né? Um costume que tem. Mas contando mais histórias ainda, passando ali pela Praça João Mendes, uma criança perguntou para a mãe, mãe, aquele que é Jesus, aquilo, sabe, me emociona. Eu disse, meu Deus do céu, olha a minha responsabilidade. Eu ser identificado com Jesus. Mas não pare não, viu? Tem mais coisa ainda. Mais história. Eu estava no metrô, uma criança estava voltado para mim, eu estava de um lado, a criança de outro, as crianças talvez de uns 4 anos, mais ou menos isso. Eu não tenho uma facilidade de calcular a idade, mas acredito que seja 4 anos. A mãe estava de costa para mim e voltada para a criança. A criança falou assim, mãe, eu estou vendo Deus. Aí a mãe falou assim, onde está vendo Deus? Olha ali. A mãe voltou e falou assim, não, meu filho, aqui não é Deus, aquele é o servo de Deus. Eu fico imaginando, então, como a batina faz bem. Você olhando a batina. Eu não estou aqui repreendendo nem dizendo para os padres que não usam para usar. Estou falando da experiência minha, que eu amo a minha batina, gosto da batina. Não me atrapalhe nada. Nem vou dizer as vantagens materiais que eu já tive por causa disso, porque posso até fazer uma referência, mas eu me lembro como de uma vez nós fomos a uma primeira missa de um dos nossos padres, que foi celebrar em Curitiba, e os nossos seminaristas e padres, todos de batina, e estavam no Jardim Botânico. Aí uma criança falou assim, mãe, olha a porção de Jesus ali. Uma porção de Jesus. A Sagrada Escritura fala que é dos lábios das crianças que vem o louvor perfeito. A inocência da criança. Não foi adultos. Quer dizer, eu me lembro uma vez, falar, agora eu vou passar para adulto, uma pessoa bem de idade. Como essa pessoa de idade também foi na mesma linha de pensamento das crianças. Um senhor já bem de idade beijou a minha mão e tomou a bênção. Um rapaz do lado falou assim, mas como é que pode? Eu era padre novo. Eu tinha meus 20 e poucos anos. São coisas que ficam gravadas, né, na mente da gente. Um rapaz falou assim, mas como é que pode? O senhor, um velho, já cabeça branca, beijar a mão de uma criança? E eu falei assim, eu não estou beijando a mão de uma criança. Ele tem mais de 2000 anos. É a mesma coisa. Relaciona. Né? É interessante.